Tarantella, sempre quella, sempre bella. Ciao amore! Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Andrea e hoje é dia de dica para quem quer vir morar na Itália. Primeira coisa, contando rapidinho para vocês qual foi essa decisão de vir para cá. Eu, desde os 15 anos, eu sempre quis morar na Itália. Não me pergunte porque eu não sei, era um negócio que estava na minha cabeça. Eu quero morar na Itália, eu vou morar na Itália, bem louca. E eu comecei já a estudar italiano nessa época já, com um professor italiano na minha cidade. Quando eu fui para Porto Alegre, terminar minha faculdade de moda, eu conheci meu atual marido e eu, na verdade, eu fui conversando com ele já, dizendo que era uma coisa que eu gostava muito, que eu queria muito vir morar na Itália. E comecei a passar as minhas experiências que eu já tive fora do país para ele. E ele se interessou e falou, vamos fazer uma viagem para eu conhecer também outros países da Europa. E se eu gostar, eu topo ir contigo. Então a gente fez uma viagem super legal, meio turística, né? Demos uma volta aqui pela Europa, passeamos bastante, fiz ele conhecer vários lugares que eu já conhecia. E ele amou, ele se encantou logo que ele chegou aqui. Então, logo que a gente voltou pro Brasil, a gente já estava na nossa cabeça de que a gente viria morar na Itália. Então, a ideia era preparar para vir morar para cá. Então, desde a época que a gente voltou dessa viagem de turismo, a gente já começou meio que se preparar para vir morar aqui. O meu marido, Diego, ele tem cidadania italiana. Ele tinha já até feito o passaporte italiano dele, lá no Brasil. Ele fez tudo no Brasil. E eu não tinha passaporte italiano. Então, logo que eu soube que ele tinha o passaporte italiano, eu já falei pra ele. Então, é muito mais fácil a gente ir pra lá. Então, a gente combinou de vir pra cá em 2019. A gente programou de vir em metade de 2019. O Diego quis trabalhar até julho, então eu falei, então vamos viajar em agosto. Só que o que eu não pensei, né, ou não pesquisei direito antes de vir, que é a primeira dica pra vocês, nós viemos em agosto, mas não é uma boa época pra vir pra quem tá se mudando, quem precisa resolver documentação. Agosto é uma péssima época pra vir, porque agosto aqui, eles estão de férias, de recesso, então fica tudo fechado em agosto. Então, não é que foi um mês perdido, porque a gente acabou conhecendo bastante da Itália. Mas a gente ficou ali um mês gastando dinheiro, né, com estadia e tudo, que a gente poderia ter vindo em setembro para gastar um pouco menos e já começar com a burocracia. A nossa ideia inicial era morar em Milão, então a gente alugou um Airbnb em Milão por um mês. E levamos tudo para esse Airbnb. 1000 malas, trocentas malas. E a cachorrinha ainda. Então a gente decidiu ir para Milão e ficamos lá esse mês de agosto. Quando chegou lá a gente descobriu que era recesso, falamos, ferrou, porque tá tudo fechado, burocracia a gente não vai conseguir resolver em agosto. E aí eu já comecei a me preocupar, por quê? Quando a gente vem como turista, eu entrei como turista aqui, então eu só poderia ficar 3 meses sem um documento de residência aqui. Então eu já comecei a me preocupar, porque era um mês ali perdido de tempo que eu poderia já estar fazendo a minha burocracia. Outro problema do mês de agosto que a gente só descobriu quando chegou aqui. Como Milão tem muitas universidades, todos os estudantes praticamente alugam os apartamentos em julho, porque sabem que agosto é recesso, então eles alugam em julho, porque as aulas começam em setembro. Então, a gente se deparou com esse super problema, porque quando começou, início de setembro, a gente começou a buscar apartamento, não tinha absolutamente nenhum apartamento pra gente. A segunda dica é, alugue um Airbnb por um bom período de tempo, quando você vier. Pode ser por um mês e meio, porque a procura por apartamento é longa, porque Milão é super lotado, muita procura de apartamento. Até outras cidades aqui da Itália também são difíceis de achar apartamento. Então, alugue um Airbnb por um período de tempo bom, porque você não tem que ficar se mudando de hotel para hotel com um monte de tralha. Então, você aluga um Airbnb que você possa ficar bastante tempo e procurando tranquilamente seu apartamento, sabendo que você tem ali um lugar garantido por um mês e meio no mínimo. O primeiro documento que eu tive que fazer quando eu cheguei em Milão
foi a Dichiarazione di Presenza. Esse documento é o seguinte: como eu vim para Milão com conexão, meu voo era, não me lembro se era São Paulo ou Rio, mas tá, São Paulo, Portugal, Itália. Esse era o meu voo, né? Brasil, Portugal, Itália. Como tinha essa conexão, o que aconteceu? No meu passaporte, eu recebi o carimbo da alfândega em Portugal. Então, o problema é o seguinte: quando você precisa fazer outros documentos aqui, tá? Como permesso de soggiorno ou algum outro permesso, você tem que ter essa dichiarazione di presença, que é o quê? A entrada de vocês na Itália. Porque no passaporte de vocês só vai ter a entrada de vocês em Portugal. Então a gente não tem uma comprovação de que dia você entrou na Itália. Então isso é um problema. Então, para quem puder gastar um pouquinho a mais para um voo direto, é melhor, porque é um documento a menos que vocês vão ter que fazer. Mas para quem tem que economizar ali na passagem, vocês têm que fazer a Dichiarazione di Presença, que é esse documentinho aqui que você faz logo que você chegar no país, porque você tem que fazer, se eu não me engano, são 8 dias que você tem para fazer esse documento desde a sua entrada no país, tá? Então eles levam bem a sério isso. Como faz esse documento? Você vai na questura da cidade que você decidiu morar. No nosso caso, a gente estava em Milão, então a gente foi na questura de Milano, que é a polícia deles aqui. E é muito simples fazer esse documento. Você chega lá e fala, preciso fazer uma Dichiarazione di Presença. Que documento você tem que ter? O seu passaporte, a cópia do seu passaporte, a parte de informações e a cópia da parte do carimbo que você entrou. Por exemplo, o meu aqui, no caso, é de Portugal. E aí eles vão te dar esse formuláriozinho que você vai preencher, que diz o seu nome, da onde você é, onde você mora, o número do seu passaporte. E aí aqui você vai escrever a data de entrada na Itália, né? É o dia que você entrou na Itália. E aí eles vão dar esse carimbo aqui, confirmando, aí um papel fica com eles, vão ficar com vocês. E é isso, tá feita a sua Dichiarazione di Presença. Gente, a dica de hoje é basicamente isso, tá? Na real, foram 3 dicas. Primeira, a questão do mês que vocês vêm, que vocês têm que tomar cuidado, tem que pesquisar sobre o mês que acontece no país, porque a gente acabou chegando num mês que tava tudo fechado. O Airbnb, que você aluga ali pra ter essa segurança de estadia, pelo menos no primeiro mês. E a terceira dica, que é o primeiro documento que você tem que fazer quando você chega na Itália. Eu vou estar postando outros vídeos mais pra frente sobre os documentos que você tem que fazer, como se legalizar no país e também dando informações sobre aqui, o que tem aqui, como são os preços, custos de vida, tudo, tá, gente? Eu espero que vocês gostem das dicas. Se quiserem mandar mais perguntas, dúvidas sobre vir morar em outro país, podem deixar nos comentários, dá um like, compartilha pra família, pra Deus e o mundo, tá? Dá o like, se inscreve se você gostar e quiser acompanhar essas dicas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!